E nosso estudo de hoje está na lição 148 do livro Palavra da Vida Eterna, no bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Palavra de Paulo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Nas lides da evolução há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até um encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante que Ananias o recolheu enseguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Combati o bom combate. A gente escuta muito, né, essa sentença de Paulo de Tarso lá na segunda epístola a Timóteo, nos círculos religiosos. E me lembro que a Joana de Ângeles, espírito, mentora aí do Divaldo Pereira Franco, que ainda está entre a gente aí, com mais de 94 anos de idade, uma vez ela falou assim: ao invés de falar do bom combate, nos dias de hoje, eu prefiro falar a conquista do homem velho. Conquistou o homem velho. Porque, realmente, se você falar em combate, a época de Paulo de Tarso, tinha muito mais sentido, porque a vida era realmente um combate no sentido literal. Você tinha conflitos em todos os lugares. Hoje a gente vê que os conflitos, eles, mesmo com todos os acontecimentos, eles são exceção na nossa sociedade. Você vê que os conflitos aparecem nos jornais, são colocados em evidência o tempo todo, mas vamos parar para ver assim, qual foi a última vez que você viu uma briga na sua rua? E quando você viu essa briga, qual era a porcentagem de pessoas da sua rua que estavam brigando? É exceção. Hoje é exceção, né? Agora, na história de Paulo de Tarso, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar realmente, depois que ele teve o contato com Ananias, entrou na cidade, recuperou a visão, ficou 3 anos no deserto e iniciou as 3 viagens que o levaram a Roma para ser martirizado por Nero. O que acontece? Ele viveu o combate intenso mesmo, a gente pode falar combate mesmo, por quê? Tem uma passagem das cartas de Paulo, então, que de maneira assim, muito... Eu falei das cartas de Paulo, do Ato dos Apóstolos, no livro Ato dos Apóstolos, está descrito, não está nas cartas de Paulo, não. Paulo de Tarso chega numa cidade, e nessa cidade ele encontra algumas mulheres que vão galantear para o lado dele, mas ele, né, muito sereno e muito determinado no trabalho dele, ele optou por ser celibatário. E aquelas mulheres, não satisfeitas por não terem obtido sucesso, foram até os homens da cidade e inverteram o papel. Disseram que foi o Paulo que tinha insinuado alguma coisa para elas. E o Paulo, nessa cidade, ele foi apedrejado até quase à beira da morte. Ele ficou muitos dias em convalescência até se recuperar e poder se levantar e seguir viagem. Para quem quiser depois estudar aí com calma. Então,
A época de Paulo, o negócio era muito mais dentro da história do combate mesmo. O Emmanuel vem chamar a atenção para a gente, que quando ele fala bom combate, a gente separar, fazer uma distinção entre o combate do bom combate. E é interessante, é sempre muito boa essa comparação, porque o combate, ele vem chamar a atenção, a gente está sempre combatendo aquele que a gente chama do inimigo, aquele que Jesus veio trazer o evangelho revolucionário, falar, amai até os inimigos, amai os vossos inimigos. A gente combate e com isso a gente vai trazendo, através da lei de causa e efeitos, dolorosos processos, até que a gente fique com a consciência tranquila e repara o mal que a gente fez. Agora, o bom combate, o que seria o bom combate? O bom combate, ele está falando, é comigo mesmo. É eu olhar diariamente para dentro de mim e aonde eu preciso muito de atenção, aonde eu preciso de disciplina, eu preciso de cuidado. E aí eu vou estabelecendo aquele cuidado e é interessante, né, que eu estabeleço aquele cuidado, mas daqui a pouco alguma coisa dá errada e eu venho a ter os meus deslizes aí de novo. Aí quando eu tenho meus deslizes, eu vou levantar a cabeça e falar, peraí, que ótimo, olha quanto tempo eu fiquei sem ter um deslize por conta do policiamento que eu me submeti. Então, vamos começar de novo, ao invés de ficar se martirizando, querendo se colocar no lugar comum, vamos pensar assim, ó, por exemplo, o tempo que eu me envolvi com um trabalho assistencial, com um trabalho de estudo religioso, de divulgação do evangelho, foi um tempo que eu deixei de estar entrando em conflito, eu deixei de estar entregue aos meus vícios, eu deixei de estar me comprometendo cada vez mais com a lei divina, né? Então, acontecendo isso, o que acontece? Né? A gente começa a investir mais nesse tipo de estratégia. Já que deu certo, a gente vamos procurar agora fazer uma nova proposta para que a gente comece de novo. E a gente vai nesse processo, trabalhando, né? E ele bota aqui que um bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias dessa experiência, forneceu preciosa definição nesse sentido. Então, vamos colocar aqui, o bom combate é aquele combate contra as nossas más inclinações, contra as nossas más tendências. E é a proposta que é feita a todos nós, porque se a gente teve portas abertas para vir para essa experiência que a gente está tendo aqui na carne, na matéria, é porque essa experiência ela estava aqui obedecendo a um processo evolutivo. Tudo bem. Mas, gente, eu não quero voltar para o outro lado da mesma maneira que eu vim. Né? Você chegar do outro lado e jogou fora a oportunidade, marcou passe. Né? É uma linguagem muito militar, o marcar passe. Né? A pessoa, ao invés de andar, a pessoa está marchando, mas está parada no mesmo lugar. Quer dizer, a energia gasta em movimento sem progredir em coisa nenhuma. Você está marcando passe. Então, na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer o tempo todo que eu esteja amanhã um pouquinho melhor do que eu estou hoje. Ou como diz o próprio Chico Xavier, né? A todos os outros eu dou o direito de serem como eles quiserem, mas a mim não, eu tenho que me dar o dever de estar sendo cada vez melhor. E a gente vai falar melhor tanto no campo intelectual como no campo moral. Então, eu vou estar explorando os dois lados. Nesse ponto, nós estaremos lutando esse bom combate. E ele chama atenção aqui para a gente, o Emmanuel, que a partir do momento que ele começou a lutar o bom combate, ele foi até o final da vida, né, da carreira de semeador da verdade, ex-conselheiro de Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, ele saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. E a história de Paulo de Tarso é uma história que comove muita gente, chama muita atenção a gente, porque na visão de muitos estudiosos, parece que a figura do Cristo ela está muito distante da gente por conta do seu galardão moral, embora não foi esse o objetivo. Jesus estava o tempo todo falando, sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer e até mais, só depende de vocês. Mas se estabeleceu uma distância muito grande. Quando a gente começa a estudar a vida de Paulo de Tarso, a gente encontra um homem com muitos defeitos, mas fazendo um esforço, vou dizer, hercúleo mesmo, de Hércules mesmo, para poder conseguir os objetivos dele, porque você para ver, resumir em uma palavra, eu vou dizer a palavra maior de Paulo de Tarso, renúncia. Ele renunciou a tudo quando descobriu que o caminho do mestre era outro. Ele renunciou à nobreza, do farisaísmo, dos privilégios,
para ser esse servidor para toda a eternidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.